colocar isso daqui, aqui. Posso colocar essa coisa grisalha no seu colo aqui? Claro. Ah, porra, meu. Radialista tem que aguentar essas coisas. Tudo tá em casa. Cara, que gênio te ver. Ótimo. Gênio, eu preciso te ver mais. Me faz bem, cara. Você tem um sorriso maravilhoso. Cara, Mas tá gravando lá? Deve estar, né? já. Tá gravando aqui também? Também tá. Tá, beleza. Gênio. Alexandre de Botes, que bom te ver, cara. Bacana, Irmãozão. prazer Irmãozão. enorme. A última vez que eu vi a sua fisionomia foi com aquela bandana na cabeça. Prêmio Pororoca, minha marca registrada do Prêmio Pororoca. Agora, todo mundo agora para subir no palco vai ter que subir de bandana. Cara, devia ser assim, felicidade, vídeo, ilustração. Cara, é a foto mais absolutamente radiante que eu conheço. Você sabe que a gente trabalha bastante, mas a gente consegue se divertir bastante também. Porra, cara, isso que é legal. Legal. Tem que ter. Cara, a Brad, você continua tocando? Sim, a Brad continua, firme e forte, sexto ano. Sexto ano já, bro. Sexto ano, cerca de 700 associados, 14 regionais pelo país. Estamos aí tentando abrir o norte, nossos amigos do Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá, vocês precisam se entender para montar esse núcleo aí para a gente terminar de consolidar a rede nacional da Brad. E fica faltando o Ceará, que ainda tem um ajuste a ser feito ali no Ceará, tá ainda difícil sair do Ceará. Sul-Sudeste praticamente completo, tudo completo. E aí o que a gente está definindo, o que a gente vai fazer ainda no Nordeste com Maranhão, Alagoas, se a gente vai montar um núcleo Nordeste ali, mas não deve sair disso de 16 regionais e aí termina o processo de... Agora volta a fita. Volta 20 anos pra trás. Pô, eu te conheci antes eu te conheci na ECA, a gente fez faculdade juntos. A gente fez rádio e televisão juntos, ainda bem, porque aquele negócio de rádio e televisão... Imagina você trabalhando pro Bispo agora, bicho. Tá fudido, cara, né? Aliás, cara, eu tenho que morder a língua. Vocês lembram do Lito, aquele professor? Sim, o Lito foi um cara genial que poderia ter mudado tudo. É uma pena que o projeto de fazer um acordo entre a Rede Globo e a ECA não vingou. Eu era representante dos alunos, eu votei, briguei com vários professores. E a partir dali ele foi expulso da USP. Foi uma vergonha tremenda, porque o aparelhamento começou antes, começou na ECA. Que coisa né? Um policiamento. Eu não sabia disso, cara. Foi uma pena. A Rede Globo, a TV Globo queria fazer um acordo com a ECA para que os alunos da ECA, egressos da ECA, já de uma certa forma pudessem ter familiaridade com equipamentos que nós não tínhamos, com linguagem. E foi uma pena, foi uma pena. Não, mas o que eu lembrei do Lito era o seguinte, as aulas dele ele, imagina, isso foi década de 90, 90 e pouco, sei lá, e aí ele mostrava aquelas coisas tipo do MIT, Laserdisc, que aí ele falava assim, olha, daqui vocês não vão trabalhar com televisão, daqui a 10 anos vocês vão trabalhar com uma mídia interativa. E eu dei risada, cara, eu achei que o cara estivesse ficando louco. Não é? Quem diria, né? E daqui a 10 anos a gente vai estar fazendo o quê? Mas foi uma sorte nossa a gente não ter ficado na televisão, porque fora a nova linguagem que os seriados americanos trouxeram, né? Surgiu absolutamente nada de novo. A gente viu a Armação Ilimitada e depois surgiu TV Pirata e depois não teve nenhuma inovação. Porque você não chama... continua lá, né? O Faustão continua lá, o programa de auditório, o Silvio Santos ainda faz aviãozinho né, a peruca do Gugu continua loira e o modelo talk show não tem nenhuma Você não mudou inovação. nada, você tá com a mesma cara de louco de você. Mas cara, sabe o que é doido? Eu fico pensando também, quando a gente voltou a se encontrar, que foi na Hipermídia, cara. Você chegou na Hipermídia, da gente se encontrando na ECA, você perguntou pra mim, onde você tá? Eu falei, tô na Hipermídia. Ele falou, o que é isso? Eu falei, uma agência digital. Você falou, eu quero ir pra lá. Vamos! Isso aí eu marquei uma entrevista sua com a Sandra Chemin. Com a Sandra Chemin. O Evandro não estava lá ainda. Sandra que também era egressa da ECA. Foi onde tudo começou. Na realidade, tudo começou com outro gênio da propaganda, chamado Enio Mainardi, que patrocinou uma ida do Lully a Nova York para comprar equipamentos para a agência dele. Foi lá comprar Macintosh. Que história louca, eu não sabia dessa. E aí o Lully voltou de Nova York e falou, putz, cara, você não sabe o que eu vi em Nova York? Eu falei, o que foi, Lully?
um negócio chamado agência digital que trabalha com internet. Eu falei, quê? É uma rede mundial de comunicação entre computadores. Eu falei, que merda é essa? Que merda é essa? Né? Aí ele falou, não, vamos montar uma que isso vai ser o futuro. Eu falei, mas... Luli, você tem certeza que eu não sei mexer nada com o computador? Ele falou, não, vem, ninguém sabe ainda. Ninguém sabe nada mesmo. Cara, como é que a Sandra entrou nessa? Quando é que a Sandra já trabalhava com a Tectoy. A Sandra foi gerente de marketing da Tectoy. Tectoy, isso aí. Então, ela já tinha uma entrada mais facilitada, ou um conhecimento do mundo digital através da Tectoy, que para quem não sabe foi a primeira empresa de games brasileiro. É verdade, né? ninguém deve lembrar disso. Que louco. E aí tudo começou a fazer site do zero, do nada, vender projeto digital para quem não sabia nem de onde. Sabe o que eu lembro? Uma época, em algum projeto, alguém decidiu que o único jeito de você cobrar um site era imprimir em papel e contar quantas páginas dava. Posso falar? Até hoje o TCU, o Tribunal de Contas da União, contabiliza sites de governo assim. Não, você está brincando, por página impressa. Fala sério, cara, que coisa louca. Não, mas eu vou te contar uma outra história gozada. Eu tinha internet em casa, achava legal, 95, 96 por aí, mas quando eu fui conversar com vocês na Hipermídia, era uma casa, cara, era uma casa tão do caralho, era uma casa, era um loft, e tava o sol se pondo, e tava tudo dourado, eu nunca tinha visto uma casa tão legal. Eu comecei a trabalhar na internet por causa da casa, a casa me comprou. Se fosse uma garagem daquelas, tipo, né, se fosse garagem não ia rolar, legal. Mas era linda a casa. Essa foi uma genialidade, essa era a vantagem de ter... E aí o Enio é importante nisso, porque o Enio bancou boa parte da Hipermídia no V0. Tereza Mainardi estava ali, minha grande querida, minha madrinha. Faz tempo que eu não falo com ela. E aí o Enio falou, não, vai em frente, esse é projeto. E aí, cara, não tinha para quem vender. Então, esse projeto do V0, de uma agência digital, ele foi bancado com boa parte pelo pai da Sandra, que era um cara com posses, e o Enio, que também via nisso um potencial. E daí surgiu o primeiro site da Natura, o primeiro site da Sul América, o primeiro site da DM9, primeiros vários sites brasileiros. Agora deixa eu contar uma outra história. Eu cheguei lá para a Sandra, com toda a humildade do mundo, porque ela era poderosa, bonitona e tal. Falei, Sandra, eu não sei nada. É assim mesmo. Eu não sei nada, eu quero trabalhar com você, você só me paga quando eu souber alguma coisa. Enquanto eu não souber nada, você não me paga nada. Cara, e eu voltei para a HBO, que eu trabalhava lá, era produtor, pedi as contas e começou lá. E comecei sem a menor expectativa de ganhar nada. Olha que louco. E bom, aí... Quando tá com medo, né? Se vai com medo mesmo, né? Se joga, né, velho? Mas aí você corre a fita de novo. Cara, hoje de... praticamente a primeira agência, que sei lá, que eu tenho a notícia. Quantas tem agora, cara, na Brad? Na Brad nós somos cerca de 700, mas segundo o último censo digital da Brad, nós vamos começar o novo daqui a 2 meses, são 3.300 agências digitais no Brasil. Cara, que genial, que genial. É impressionante. Isso. E aí é interessante entender que uma cidade, sei lá, uma cidade pequena como Botucatu, ela precisa de uma agência digital, porque tem a prefeitura de Botucatu, que tem um site, tem 2 supermercados, 3 advogados, 4 médicos, 3 padarias, 2 lojinhas e não sei o quê, e já faz se justificar a existência de uma microagência digital, mas cumprindo a sua função no microcosmo digital de Botucatu. Sabe que assim, eu comecei a ter um pouco dessa visão quando eu estava na Local Web. Sim. E a Local Web, imagina, né? Tem lá 20 mil, sei lá quantos mil desenvolvedores na base, a gente vai conhecer os caras, chama os caras para visitar a Local Web, faz um encontro local. Aí você conhece o pessoal que está fora da Vila Olímpia, né? Que não está no Itaim, que não está... É o pessoal que está, de repente, eu sempre lembro do André Bianchi, da GV8, tá bom, você conhece o André Bianchi. Claro, meu presidente da Brad interior de São Paulo. Pois é, mas eu conheci o cara alguns anos atrás, ele estava bombando, eu falei, pera, o que você faz? Deixa eu entender por que você está bombando. Cara, aquilo, nossa, me abriu a cabeça. De repente você vai conhecer uma molecada em Goiânia que está fazendo aplicativo Android. Aí, como o mundo é maior do que a vida. Muito bom. Né? E eu gosto de contar uma história bonitinha, que acho que era 2011, 2010, 2011. Eu estava no escritório, toco o telefone, é Diego, meu presidente da Abrad Bahia. Ô Diego, tudo bem? Hoje, bote, eu tô em Nova York. Eu falei, pô, Diego, que legal, o que você tá fazendo em Nova York? Nós viemos
concorrer ao Oscar de Twitter com Vevete. Que é isso? O que é isso? Como assim, não? Os caras de Twitter ligaram ontem e pediram para nós embarcar para Nova York e nós vamos concorrer hoje à noite com Britney Spears. Que isso? Eu falei, pô, por que você não avisa? Ele falou, a gente ficou sabendo de última hora também. E o cara, com uma agência relativamente pequena na época, hoje ele é maior, mas ele tinha o quê? 15 pessoas na época, ganhou o Oscar de Twitter com o Twitter de Vevete, de Ivete Sangalo em 2010, não acredito, né? cara. Então, existe um pulsar digital nos rincões brasileiros que, meu, não tem nem ideia. Cara, que não passa pelo próximo, né? Não. Então, quando eu viajo pelo Brasil, acompanhando algumas ações das Abrades regionais, cara, isso salta o olho, Olha, né? que legal. E de entender que esse movimento não é um movimento Vila Olímpia, não é um movimento de startups geniais de São Francisco, disruptivas, mas que a cauda longa está aí, tem gente produzindo conteúdo, produzindo sites bacanas, produzindo projetos digitais no Brasil inteiro, cara. Que bom ouvir isso, porque assim, eu confesso que de uns tempos para cá, acho que até por isso que eu vi essa história dos perplexos, porque de um ano para cá, tudo que eu, sei lá, imaginava ou acreditava, deu uma estremecida. Eu falei, cara, eu não estou enxergando mais nada, eu preciso voltar a falar com os amigos para ver se alguém traz uma perspectiva nova. E se você fala com o pessoal que ainda está aqui nesse mercadinho bacana, né, tomando café no Santo Grão, etc e tal, você percebe que está todo mundo no mesmo dilema, mas acho que falta essa história de abrir, cara. Cara, assim, se a gente for fazer um corte histórico dos 20 anos para cá, a internet fez 20 anos agora, no começo, Founding Father. Por isso que eu fui falar com o índio, cara. Dinossauros reunidos aqui hoje. Hoje é dia, né? Tanto é que Jurassic Park, né? Nossa agenda foi assim, encontro de dinossauros, né? Jurassic Park. Então, eu acho que nós temos alguns movimentos estruturantes. Eu acho que o mais importante deles foi a consolidação do CGI através daqueles dois velhinhos mágicos, Hartmut Glasser e Demi Getko, a nossa benção, Caramuru, porque foram dois velhinhos físicos da USP, pesquisadores que puxaram o primeiro cabo da Europa e dos Estados Unidos e falaram assim, não, nós queremos discutir as teorias de neutrinos, de quantum que vocês estão discutindo aí, e precisamos desse cabo de internet para começar a discutir. Daí para se constituir a FAPESP, que era o Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, da onde eles também eram gestores, o Registro BR e o CGI, isso é uma baita conquista. E institucionalmente, a gente não pode esquecer que o CGI é uma estrutura de governança de internet exemplo e espelho mundialmente. Sério? Pela representatividade. Ela é uma das poucas entidades onde você tem 5 ou 7 assentos do governo federal, que eu não sei exatamente, Ministério da Comunicação, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério do Planejamento, Casa Civil, tem outros que eu não me recordo agora, e você tem representantes da indústria como a Fiesp, você tem representantes da academia, você tem representantes do terceiro setor, você tem representantes dos provedores de acesso. Então é um ambiente de pluralidade de opiniões e decisões, é um ambiente extremamente democrático e que recentemente a gente teve até um enfrentamento, que houve uma tentativa por parte do governo que está aí, de aparelhamento, como eles vêm fazendo com outras... Ai, que pé no saco, fala sério. E aí houve uma tentativa de colocar o CGI embaixo do guarda-chuva da Anatel, que obviamente a Brad e outros setores viraram e falaram, isso aqui é um ambiente absolutamente democrático, e eles se reportam há um núcleo da internet comandado pelo Tim Berners-Lee, cara, que são cinco hubs mundiais. São Jedi. E aqui, cara, eles cuidam da América Latina toda. Então, nesse aspecto, por mais que a gente tenha uma série de reclamações contra a estabilidade da banda, o cara te vende 10 mega e te entrega 4 mega, esse não é um problema do CGI, né? Esse é um problema da infraestrutura de cabeamento brasileira. E aí houve outra infelicidade na trajetória brasileira, que a gente teve o processo de abertura das telecomunicações, onde, infelizmente, eu queria que tivesse ganhado uma empresa
inglês, uma americana, uma alemã e uma japonesa, nós ganhamos uma portuguesa, uma italiana e uma espanhola, pô. Né? A gente deu azar até nisso, né? Colonizado digitalmente, né? Então, e aí a gente apanhou um pouco nesse processo muito engraçado, cara. Você não existe, de capacitação, de cabeamento brasileiro. Mas isso a gente resolve daqui uns tempos, né? Cara, agora você está pairando numa esfera que eu não tinha a menor visibilidade. Eu lembro, assim, eu lembro de você ainda no mundo de agências. Sim. Aí de repente a gente perde contato por um bom tempo, aí você já está lá, César Paz, Abrad, etc. Isso. E agora, cara, você está zelando por todos nós. A Abrad, na realidade, ela tem uma finalidade estruturante. Então, essa relação com o CGI e o apoio institucional ao CGI é uma atividade estruturante do ponto de vista político. A gente foi apoiador do Marco Civil, a gente está nas discussões do anteprojeto de lei de segurança e privacidade de dados. Isso é uma zona cinzenta sem tamanho. Nós estamos conversando profundamente com o Ministério da Justiça, que está liderando esse projeto, e estamos questionando sobre... Né, é um projeto que eu chamo assim, tem muito de juridiquês e pouco de economês. Né? Então vai ter muito pano para manga, muita discussão ainda. Tem algumas outras coisas estruturantes, né, outros projetos estruturantes, que pouca gente sabe, mas a Abrad nasceu de uma necessidade governamental. Ah, é? O governo federal cada vez mais comprando serviços digitais. A cada novo edital que colocava de compra de serviços digitais, havia uma revoada de empresas a Brasília tentando interferir no edital. De repente eles levantavam e falavam: não queremos falar com empresa nenhuma mais, nós queremos falar com uma entidade setorial. E aí a Abrad foi constituída, tendo em vista que já existia a H de Gaúcha, a APA de Paulista, a mineira já existia, a pernambucana já existia. Aí se decidiu pela consolidação de uma entidade nacional interlocutora com o governo. Que engraçado, eu não sabia disso. Não, isso foi um projeto bem interessante, é bonito. Mas o mais bonito foi o que a gente fez no ano passado, quando a gente conseguiu construir uma nova forma do governo comprar serviços e soluções digitais. Nós fomos procurados pelo governo. O governo estava um pouco desconfortável e descontente, né, com o seu brilho criativo digital, com a sua relevância digital. O governo tem feito coisas muito interessantes digitalmente, é um governo forte digitalmente. No entanto, ele não consegue dar brilho e dar destaque a isso. E aí nos procuraram e falaram: poxa, como é que faz para as agências, vamos chamar, mais criativas, brilhantes, ganhadoras dos prêmios em Cannes, trabalharem com o governo? E aí a nossa devolutiva foi de que, olha, nós não queremos trabalhar com o governo porque a forma como o governo compra digital, ela é muito parecida com ele compra publicidade, como ele compra outras coisas. Sabonetes, e nós não queremos ser comprados como commodity, né? Tinha-se um tipo de compra de governo chamado pregão eletrônico que ganha menor preço. E nós falamos assim: não, uma criatividade, um planejamento excepcional, ele não é commodity, ele não é prego, ele não é cimento. É isso aí. Né? Então queremos uma nova forma de comprar. E aí o que acontecia antes é que no pregão eletrônico ganhava um menor preço, aí ele entrava numa estrutura viciante de governo que permeia a Petrobras e todas as outras autarquias, que são os adendos e os aditivos, que é onde você realmente consegue dar sustentabilidade e rentabilidade a uma conta de governo. Então a gente falou: nós não queremos isso também. Nós queremos que o governo compre aquilo que ele realmente precisa comprar pelo preço justo. E uma outra coisa também, não é porque eu, agência, vou trabalhar para o governo, que eu preciso trabalhar pelo menor preço. Um trabalho para o governo, ele é tão exaustivo e tão demandante quanto Ambev, Coca-Cola, Itaú e Bradesco. Olha, que engraçado. Então, aí nós encontramos uma área maravilhosa dentro da SECOM, da Presidência da República, que nos entendeu e teve flexibilidade e ouvidos de ambas as partes, de ouvir e falar: olha, assim não dá, como pode ser? E como pode ser o processo de compra? O processo de compra precisa ser técnico, não dá para ser... existe um preço de mercado que não é diferente das grandes agências que podem atender uma conta da envergadura do governo brasileiro.